Hoje para você é um grande desafio separar o pai do filho? As pessoas te associarem ao que aconteceu com seu pai de você? Olha, Didi, o que que eu acho, né? Primeiro é o seguinte, eu tenho ido a várias reuniões, né, políticas, na, na- como é que eu tenho tratado esse assunto e tem sido a receptividade muito boa, porque é verdadeiro. Ninguém ensaiou o discurso, é o que é. E é o seguinte, como cidadão, né, eu tenho muito orgulho de muitas políticas públicas feitas no governo do meu pai. Eu vou citar algumas delas aqui. Bilhete único. Antigamente, vocês sabem muito bem disso, Sim. o morador da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, de Niterói, não disputava de igual para igual o emprego com o cidadão do Rio de Janeiro. Verdade. Né? E você teve o primeiro bilhete único intermunicipal do Brasil. Foi aqui no estado do Rio de Janeiro. Até esquecido isso. E você tem um bilhete único aí até hoje atendendo a população. Isso aí ajudou muito, o bilhete único. Eu lembro na época. Sem contar a pauta, né? Que pode descontar apenas 6% do seu salário, né? Que Na época isso aí foi uma mão pra muita gente trabalhava Verdade. na Caixa também. Sem dúvida. Então isso é uma coisa. Aí poderia citar aqui, por exemplo, os trens da Supervia. A Supervia presta um serviço ruim, não é de hoje. Mas você pega aqui os trens da Supervia, né? Quando meu pai entrou no governo, não tinha um trem com ar-condicionado. Né? Foi gasto 1 bilhão e 200 milhões de reais comprando trens chineses, todos com ar-condicionado. Né? Hoje, a Supervia opera com mais de 80% dos trens com ar-condicionado. O trabalhador antigamente entrava no trem com a roupa do trabalho na mochila, porque chegava no local de trabalho todo suado e tendo que trocar de roupa. Ficou mais seguro, a porta ia aberta, a janela aberta. Aquelas imagens dos surfistas na todo mundo aqui lateral, andou em assim. cima. Então, assim, isso acabou. Né? Você pega a expansão do metrô. Né? Você tem uma noção, de 78 a 2006 foram construídos 16 quilômetros de metrô subterrâneo no Rio. Né? De 2007 a 2015 foram construídos 16 quilômetros de metrô subterrâneo no Rio. Né? Você pega ali toda da Cidade Nova, passando pela Zona Sul, terminando na Barra da Tijuca. Então, foi uma obra assim que, você deu uma noção, só na Jardim Oceânico passam por ali 150 mil pessoas por dia. E a maioria, trabalhadores, pessoas que estão trabalhando no shopping center, trabalhando em casa de família, trabalhando em lojas, trabalhando nos comércios da Barra. Né? Então, foi uma obra assim, muito importante. A Estação Cidade Nova, que acabou com a baldeação do Estácio, a Estação Uruguai, está tudo aí até hoje. Né? Se você for pegar, na área da segurança pública, né, você tem a Operação Presente, que hoje está aqui no município de Paracambi, no município vizinho de Japeri. Que foi uma política que começou em 2013, né, com os comerciantes da Lapa pedindo. É uma coisa interessante de contar, porque os comerciantes da Lapa pediam mais segurança. E na época foi ver, a Polícia Militar tinha um efetivo significativo na Lapa. Só que o modo de fazer o policiamento não estava correto. E aí veio a mentalidade do segurança presente, né? Trazendo esse novo modelo, né, de policiamento. Então, uma política pública que também está aí até hoje. Poderia citar a Operação Lei Seca, né, que já salvou milhares de vidas no trânsito, que mudou a nossa forma de pensar quando a gente sai para a rua, bebe, né, você já fica com aquela pulga atrás da orelha. Né? Você tem os espertinhos, às vezes, que quer ver o Twitter, onde é que está ali, mas só isso aí já muda o hábito, já foi uma grande mudança de hábito na nossa sociedade, na nossa galera, a gente que é jovem, né? Foi uma mudança muito importante. As UPAs também vieram do seu pai? As UPAs 24 horas, ia falar também, salvaram milhares de pessoas na pandemia. Então, e hoje estão no Brasil todo, tem UPA no Brasil inteiro, né? São mais de 800 UPAs no Brasil, 55 no Rio. Então, assim, eu me orgulho muito de muita coisa que foi feita. Agora, os erros cometidos, né, que não foram erros cometidos apenas por ele, infelizmente, a geração dele, a classe política andava dessa forma, ele já se arrependeu disso, já pediu perdão publicamente sobre isso. Diferente de muitos que negam até a morte os seus pecados, ele já falou sobre isso abertamente. E eu falo nessas reuniões, né, que os erros estão aí para a gente também pegar de exemplo e não errar igual. Né? Ninguém tem compromisso com erro. E uma coisa que eu falo também, que é humano, é o seguinte: eu como filho, né, eu sempre vou estar do lado do meu pai. Eu não poderia jamais virar as costas para ele, porque
todo mundo praticamente virou as costas para ele naquele momento. Porque quando você está no poder, quando você está com a fama, quando você está com dinheiro, quando você está com, né, podendo proporcionar alguma coisa às pessoas, você tem um bando de gente ali te bajulando, puxando o seu saco, enfim, dando tapinha nas costas. Quando acontece um problema do tamanho do que aconteceu, pouquíssimas pessoas seguem firmes com você, continuam seus amigos, não negam a sua amizade, né? Então, uma coisa que me doía muito, assim, que eu ouvi alguns relatos, eu falava, rapaz, nem me conta. São pessoas que falavam bem pra caramba do meu pai, não sei o quê, e depois que deu problema, o cara vai falar mal. Quer dizer, então, e eu como filho, assim, a nossa família, graças a Deus, permaneceu muito unida durante esse problema, que se Deus quiser, né, e eu acredito que está acabando, né, porque nós não estamos pedindo nada de ilegal e nem nada do que aconteceu com todos os outros condenados da Operação Lava Jato. Né? Meu pai é o único que continua em regime fechado. Né? Mais de 250 tiveram oportunidade de ir para casa, enfim, de ter a sua liberdade. E muitos, inclusive, candidatos nas eleições. Então, assim, na minha opinião, né, é uma questão razoável. Nós não estamos pleiteando nada do que foi concedido para todos os outros. Né? E falo de coração aberto. Meu pai também não é pior nem melhor do que todos os outros que aconteceu aquilo. Então é isso. Nas reuniões eu coloco essa parte como cidadão e coloco essa parte como filho. Né? Dizendo assim, as pessoas às vezes... eu falo o seguinte, eu tenho 2 filhos hoje. Vocês têm filhos? Eu não sei. Não. Eu tenho um filho de 4 anos e uma menina de 3 anos. Se eu tiver algum problema no meio do caminho, eu quero que eles me estendam a mão e estejam do meu lado. E não virem as costas e saiam andando.